para brilhar muito nessa temporada. É um time que já vem da conquista da Copa do Brasil, Felipe Luiz tem moral, muito pouca coisa mudou no Flamengo do ano passado para cá e o time promete realmente ainda mostrar esse empenho não só no estadual, mas em todas as competições. Na abertura da quinta rodada do Cariocão, o Flamengo estreou seu time titular e foi muito bem. Dominou o Volta Redonda do início ao fim. Apesar deste amplo domínio rubro-negro, o placar só foi aberto na reta final da primeira etapa. Michael foi mais esperto do que a defesa do Voltaço e só completou para o gol. Logo no início do segundo tempo, Gonzalo Plata acertou esse belo chute para fechar o marcador. Final, Volta Redonda 0, Flamengo 2. Com a vitória, o Flamengo entrou no G4 do estadual. A torcida aqui em Brasília sempre nos recebe muito bem e fiquei muito feliz pela obediência tática dos jogadores, pela consciência tática deles também. Olha, a gente viu que o Felipe Luiz elogiou o Flamengo dizendo que foi uma partida perfeita, agora com os titulares, um jogo em Brasília, mais encorpado, esperando provavelmente o Danilo, zagueiro que rescindiu com a Juventus. Então, a gente sabe que o Flamengo tem tudo para brilhar muito nessa temporada. É um time que já vem da conquista da Copa do Brasil, Felipe Luiz tem moral, muito pouca coisa mudou no Flamengo do ano passado para cá. E o time promete realmente ainda mostrar esse empenho não só no estadual, mas em todas as competições. O Felipe Luiz promete muito, né? Ele termina a temporada com aquele gostinho do tipo assim, tá surgindo aqui, já surgiu, né? Um grande treinador no futebol brasileiro. O resultado não diz o que foi o jogo. O Flamengo realmente mostrou uma orquestra, assim, né? Os caras se entendendo, um entrosamento fantástico. O Felipe Luiz tem a mão no time. O Plata fez um golaço, já tinha feito na decisão da Copa do Brasil contra o Galo. E é um jogador que chegou no alto investimento, a galera estava meio desconfiada. Então, assim, é claro, né? A gente está analisando o Flamengo contra adversários bem menores. Os clássicos vão acontecer daqui a pouquinho, mas é um Flamengo que promete muito, mais uma vez, Renato. E eu falei sobre o Danilo, já reforcei que ele rescindiu com a Juventus. Sim. Mas é um jogador que precisa, porque o Fabrício Bruno foi para o Cruzeiro, o Davi Luiz foi para o Fortaleza, então tinha o sonho do Vitão, do Inter ali, mas parece que o Danilo será o nome contratado. Que coisa, hein? E é um jogador que é muito contestado na seleção brasileira, mas assim, eu tenho certeza que o Danilo no futebol brasileiro, até se for respeitada a característica dele, né, que é um cara que joga às vezes de lateral ou de zagueiro, mas é um cara extremamente defensivo e competente, e o sucesso dele na Juventus fala por si. O Flamengo que já tem o Alexandro também, jogadores de rodagem na Europa, de seleção. O Flamengo vai lá e busca aquilo que é melhor, né? O Danilo estava até com uma possibilidade de voltar para o Santos, mas aí o Flamengo acabou levando a parada. Alexandro que jogava com ele na Itália, então já se conhecem bem. E, na verdade, ele não é um zagueiro, né? Ele é um lateral e que virou zagueiro, migrou para essa posição. Versátil. E para o Flamengo será ótimo, não é? Que loucura, hein? Dos grandes de São Paulo, apenas o São Paulo venceu, apenas o tricolor paulista triunfou. O Santos não conseguiu, o Bragantino tropeçou, o Corinthians foi derrotado pelo São Paulo e o Palmeiras, quem diria, jogando na Arena Barueri, saiu na frente, um golaço do Facundo Torres, mas aí tomou a virada do Novo Horizontino por 2-1. O Palmeiras, que na fase de grupos não perdia desde o dia 29 de abril de 2021. E a derrota veio agora com Abel Ferreira, dizendo que fica só até o final do ano. Será? Até o último sábado, o Palmeiras jamais havia perdido para o Grêmio Novo Horizontino. E mais do que o peso da derrota, as palavras de Abel Ferreira praticamente no final da coletiva chamaram muito a atenção. Elas foram ditas horas depois da presidente Leila Pereira afirmar que pretende renovar o contrato do português, que vence no final deste ano, até 2027. Vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Nós sabemos perfeitamente como é que isto tudo funciona e nós dentro temos que continuar a fazer o nosso trabalho como foi. Eu já estou aqui, vai fazer 5 anos. Vou para o meu último ano no Brasil. E em todos os anos houve momentos bons e momentos ruins. Questão contratual à parte, Abel manteve o rodízio das duas equipes que vem utilizando no Campeonato Paulista. O Palmeiras abriu o placar numa jogada em que Mike, que completou 300 jogos pelo clube, deu assistência para Facundo Torres fazer o primeiro dele com a camisa do Verdão.
E não foi por falta de oportunidades que o Palmeiras não ampliou ainda no primeiro tempo. Hoje tínhamos a obrigação de ganhar aqui ao Novo Horizontino porque o Palmeiras é melhor. Só que há uma coisa, nem sempre os melhores ganham. Ganham aqueles que lutam até ao fim. E nós hoje na segunda parte não fomos capazes de dar uma resposta à altura para sair daqui com outro resultado. Na etapa final, o jogo começou a mudar de cara quando Alain dividiu com Patrick e o árbitro marcou o pênalti. Pablo Diego bateu, Marcelo Lomba acertou o canto, mas a bola entrou. A partir daí, acertar o gol passou a ser algo complicado para os jogadores do Palmeiras. E o baque seria ainda maior com o segundo do Novo Horizontino, assistência de Rodrigo Soares e gol do estreante Robson. Estava desenhada a vitória do Tigre para desespero de Abel e também da torcida, que certamente não se conformou com este gol perdido pelo zagueiro Benedetti. Nós já falámos sobre isso e vocês estão sempre a fazer as mesmas perguntas. Vocês sabem que há posições no elenco que nós precisamos de preencher. Outros jogadores também nós esperamos mais deles, sejam dos mais novos como também dos mais velhos. Nós esperamos que rapidamente eles voltem à sua forma. Embora tímidos, gritos contra a diretoria vieram das arquibancadas. E lá se foi uma invencibilidade de quase 4 anos do Verdão em jogos da fase de grupos do Campeonato Paulista. O diretor de futebol Anderson Barros foi muito criticado por parte dos 10 mil torcedores que foram ao estádio. Eu acho que cada vez que fazem isso assobiam o nosso emblema. Assobiar treinador, assobiar jogadores, assobiar diretoria. Estamos a falar diretamente com o Barros. 11 títulos. 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas. Palmeiras estava, quando eu cheguei, em termos de dívida, uma lástima. Uma lástima. Não podíamos comprar jogadores. Não dava para pagar a toda a gente. E em 4 anos, todos juntos, com o presidente, com os jogadores, com o treinador e com o Barros, somos das equipas mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente. O Abel, ele ficou bravo com as vaias, só que o torcedor, a gente aqui prega, não a violência. Então, o torcedor não pode ser violento, não deve ser violento, isso é o cúmulo. Qual é a forma que o torcedor tem de se manifestar quando ele não está gostando de alguma coisa? Se o Palmeiras perdeu uma derrota que veio de virada num jogo na Arena Barueri, que também é casa do Palmeiras, se o torcedor vaiar ou criticar, ele tem esse direito. Eu sei que o Abel ganhou muito mais, o Abel é excelente. É a melhor coisa que aconteceu no Brasil nos últimos 5 anos, sem dúvida alguma. Só que ele também tem que entender que o torcedor palmeirense vai se manifestar em algum momento. E a derrota, ela sai de um golaço, o Palmeiras está ganhando o jogo, e aí vacila, tem um pênalti e depois toma virada. E aí não conseguiu nem igualar o placar. Então o torcedor fica chateado, tem concorrência, tem muita coisa acontecendo. Você falava aqui, vendo a matéria, sobre os jogadores que ainda não foram contratados. Tem vários problemas, mas o Palmeiras está começando só a temporada, tem muita coisa. Acabou de vencer um clássico na casa do Santos. A exigência para o Palmeiras é sempre muito alta, né? E aí, no ano passado, disputou o título brasileiro, é verdade, no final, mas só com o título paulista. Para a exigência do Palmeiras, o torcedor se mal acostumou, o próprio Abel Ferreira também. E eu bato nessa tecla de que o Palmeiras, durante muitos anos, e a Leila até já deu entrevista dizendo, eu mudei um pouco o meu pensamento, porque quando você olha para o lado, quando você olha para os altos investimentos que as equipes estão fazendo, o Palmeiras foi ficando um pouco para trás nesse sentido, dependendo sempre do talento do Abel, que, na minha opinião, potencializa o elenco do Palmeiras, não que ele seja ruim, mas ele é melhor nas mãos do Abel do que normalmente seria nas mãos de outro técnico, e dependendo sempre de uma estrela da base que surge e resolve os problemas do time. Ano passado, o Palmeiras dependeu muito do Estevão e também do Veiga, que jogou um segundo semestre muito bem, e aí começa o ano, vira o ano,
tem uma questão com esse estádio aí que o torcedor já tem uma bronca, porque não é a mesma coisa. Tinha 10 mil pessoas, né? Se esse jogo fosse na casa do Palmeiras, quanto teria? Você imagina? No mínimo o dobro. Então, assim, é um começo de temporada, mas o que o torcedor está pensando? Claro que tem a bagagem do ano passado. Poxa, a gente vai bater na trave de novo? Onde estão os reforços? E o Palmeiras tem perdido disputas. É claro que está difícil, é claro que são jogadores caros, mas o Gabriel Jesus não veio, o Andrés Pereira também não, o Claudinho não conseguiu, e aí recai sobre o Barros, né? Mas era bastante esperada, né, pela torcida celeste, grande parte dela. Cruzeiro informando que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico, deixam o clube auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli. Aí o Cruzeiro agradecendo, né, aos profissionais pelos serviços prestados. E nós também, né, Fael? Porque 21 jogos, quase não venceu. É o jeito que a gente gostaria de ver o Cruzeiro. Obrigado, Diniz. Queria ele até dia 9. O auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, Wesley Carvalho, comandará a equipe de maneira interina a partir dos treinamentos de hoje. E a partir de hoje a gente está com a enquete no nosso X, com alguns nomes lá que o Gão daqui a pouquinho vai comentar. O Gão, ficou feliz com essa notícia? Leopoldo Siqueira, sempre quando eu tenho muito respeito pela trajetória, pela carreira das pessoas, mas é fato, foi aquilo que eu falei com todo mundo e estava falando nas minhas redes sociais e aqui no programa também, de que Fernando Diniz definitivamente não deu certo com a camisa do Cruzeiro. Quando eu falava dos números dele aqui, eu falava que o jogo ofensivo dele precisava e teria que contar com jogadores de muita qualidade para que fizesse funcionar isso. Não tem como você cobrar de um Gabigol, por exemplo, de um Caio Jorge, você jogar com 2 atacantes, e bons atacantes, que têm bons números, inclusive pela sua trajetória no Brasil, Caio Jorge no Santos, o Gabriel Barbosa talvez no último ano não, mas também por uma dificuldade também física. Mas são nomes de relevância dentro do futebol brasileiro por aquilo que fizeram pelas equipes que passaram, né? Quando os caras estão lá e você vê o meio-campo do seu time inoperante e a proposta é ficar com a posse de bola, e essa posse de bola é inútil, essa posse de bola é uma posse de bola que não cria absolutamente nada e não municia os seus atacantes, pelo contrário, prejudica os seus laterais, prejudica o seu sistema defensivo, apesar do sistema defensivo do Fernando Diniz não ter funcionado em lugar nenhum que ele trabalhou. Tanto que uma vez eu trouxe os números aqui do Fluminense, lembra disso, Léo? Que os números de ataque do Fluminense eram excelentes, mas os gols tomados chegavam perto aos números que os gols que o Fluminense fez naquele ano. Então isso realmente é muito preocupante. Ao Fernando Diniz, todo sucesso do mundo, menos contra o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, não deu certo. Mas quero ver esses nomes aí, viu, Leopoldo? Porque tem um nome que tá todo mundo falando aí que eu fico preocupado, fico meio ressabiado. Eu acho que se você gastou um dinheirinho com a formação do elenco, não custava você também subir essa nota de corte e, de repente, arriscar, tentar outros nomes, que vai gastar um pouco mais, mas vai entregar em resultado. Ô, Léo, Cara, eu posso dar um nome aqui que está empregado, mas você pode começar a chamar para conversa, que seria JJ. Jorge Jesus. que isso, cara? Não, lá, ninguém tira de lá, não. Não tira de lá, não. Difícil. Cara, Nem o Pedrinho. se você virar e falar assim, ó, e aí, irmão, como é que é? E tal. Porque, mas assim, não é uma expectativa de cravar a chegada dele. Não é isso, entendeu? Mas é um cara que entende do futebol brasileiro, foi campeão, trabalhou com Gabriel Barbosa, né? Então, dentre esses nomes aí, sou fã do Paulo Pesolano. E aí, galera, deixa nos comentários aí o que vocês acham aí do Flamengo para 2025. Será que ele vai ser o bicho-papão aí dos campeonatos aí? Os times estão todos fracos, né? Fluminense tá fraco, Botafogo tá acabado. Palmeiras tá esquisito, o Abel já disse que vai meter o pé. Então, é certo que não vai disputar também muita coisa. Corinthians já viu, né? São Paulo já sapecou ele. Santos eu não acredito muito. Cara, vai ser meio difícil algum time aí pra bater de frente com o Flamengo por enquanto, hein? A galera vai ter que investir bem pra bater de igual para igual. Quanto ao Palmeiras, Abel já vai meter o pé mesmo. Já disse, já deu pra ver que o cara é arrogante mesmo. O cara acha que tudo foi por causa dele, ele que inventou a roda. O cara teve coragem de falar que foi ele chegar no Palmeiras que o Palmeiras mudou. O Palmeiras estava praticamente, ele falou que o Palmeiras estava passando fome, mano. Que ele mudou tudo do Palmeiras quando ele chegou. Tá de sacanagem. Mas deixa nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E, pô, os mineiros tá de sacanagem, né, mano? Os caras saiu o Diniz, os caras estão sonhando
com o JJ, velho. Que isso, mano? Vamos sonhar com o JJ e acordar aí com o Renatão. Vamos ver qual vai ser. Mas obrigado aí, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido aí. E valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto.